Protesto em Morro de Vitória termina em confusão e vandalismo. A revolta era contra a morte de um adolescente morto em confronto com a polícia. Carros foram destruídos, lojas invadidas e o trânsito bloqueado. Com medo, comerciantes decidiram fechar as portas. O golpe do carro fantasma. O estelionatário coloca o anúncio num site de compra e vendas. Para garantir o veículo, cobra um adiantamento, um depósito em dinheiro e depois desaparece. 2 vítimas falaram com o Tribuna Notícias. Toneladas de peixes mortos em rio na Barra do Jucu, em Vila Velha. A comunidade diz que a região virou um esgoto a céu aberto. Pelado em frente à Defensoria Pública. O protesto sem roupa chamou a atenção de quem passava pelo local. Motorista tenta fugir durante a abordagem da polícia em Guarapari. Com ele foram apreendidos 48 quilos de maconha. Cuidado com o cartão de crédito. Economistas fizeram as contas. No massacre dos juros, dívida de R$1.000 pode chegar a 1 milhão em 4 anos. Saiba como evitar o efeito bola de neve. E na batalha contra o vício, a força de uma turma do bem são psicólogos voluntários que ajudam no tratamento de dependentes químicos. Tudo de graça. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. No alto do bairro da Penha, em Vitória, uma mistura de revolta e apreensão. Moradores protestaram contra a morte de um adolescente em confronto com a polícia. Houve tumulto e vandalismo. Horas depois da confusão, o clima ainda era tenso. Com medo, comerciantes fecharam as portas. No início da tarde, esse helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a região conhecida como Complexo da Penha. Por terra, os acessos ao bairro da Penha também foram ocupados pela polícia. Parte do efetivo foi deslocada para a entrada de Gurijica, depois que o carro de uma emissora de TV foi depredado por vândalos. O protesto começou ainda pela manhã, depois que um adolescente de 17 anos foi morto. O Ederson Souza foi baleado na barriga durante um confronto com a polícia militar. Ele teria resistido a uma abordagem e teria também tentado roubar a arma de um PM que revidou com um tiro. Entrou em luta corporal com esse policial inclusive foi agredido, e durante a luta corporal, pensando na própria vida, na proteção da própria vida, esse policial teria efetuado um único disparo. O indivíduo foi imediatamente socorrido, só que no hospital foi confirmado o óbito. Ele não é bandido, ele não é um menino de 16 anos, ele não tem envolvimento com o tráfico. Isso que gerou a revolta da comunidade. Durante o protesto, essa escola chegou a ser fechada e pais buscaram os filhos às pressas. Um grupo de manifestantes desceu até a Avenida Leitão da Silva, bloqueou o trânsito e apedrejou o carro dos Correios. Essas imagens mostram o momento em que o motorista é abordado. Foram levados em torno de 10 malotes com documentos do Tribunal de Justiça. Um outro veículo foi levado para o alto do morro e incendiado. Esse caos todo refletiu no comércio às margens aqui da Avenida Leitão da Silva. Por aqui, o que mais se vê são lojas com portas fechadas. Até um supermercado ficou sem abrir. A única loja que resistiu foi aquela dali. E ainda assim, em alguns momentos, o dono baixou as portas. Funcionários e clientes ficaram trancados até a situação ser controlada. Mais ou menos umas 30 pessoas ficaram lá dentro. E essa loja só continua aberta, sabe por quê? Porque a polícia está por perto, ainda ocupa o bairro. A Polícia Militar chegou a enviar uma nota à imprensa pedindo que as equipes de reportagem não subissem o Morro da Penha. No fim da tarde, o clima ainda era de tensão no bairro. Uma fumaça escura mostrava que no topo o protesto continuava. A Corregedoria informou que vai investigar se houve excesso por parte do policial que atirou no adolescente. Não dá para antecipar, dizendo se houve excesso por parte do policial, e também a gente não pode nem antecipar, confirmando como verdade, que o policial agiu de forma correta.
O que a gente está apresentando é uma versão inicial. Mas tudo isso vai ser objeto de investigação e o destino final dessa investigação é o Ministério Público e o Poder Judiciário. E o secretário de Segurança Pública falou sobre o assunto numa coletiva hoje à tarde. Boa noite, Mariana. Boa noite, George. O secretário estadual de Segurança Pública classificou o ataque à imprensa como um ataque à democracia. Durante a coletiva, ele disse também que traficantes se aproveitaram de um momento de comoção no bairro da Penha, que foi a morte do adolescente, para tocar o terror e espalhar a desordem. A CESP chegou a essa conclusão após analisar as imagens de várias câmeras de vigilância espalhadas ao longo da Avenida Leitão da Silva. Nessa imagem, por exemplo, 3 suspeitos aparecem com radiocomunicadores como se estivessem coordenando as ações no protesto. Hoje, em função do episódio e da comoção em função da morte do menor, houve uma reação forte que nós tivemos que atuar com força também. A força será proporcional. Nós apostamos sempre no diálogo com a comunidade. Hoje mesmo eu conversei com lideranças da comunidade, mas o fato é que nós não vamos abrir mão da autoridade do Estado. Uma creche, um posto de saúde e até uma das bases da Polícia Militar também teriam sido atacados por manifestantes. A informação não foi confirmada pela polícia, mas o governo tranquilizou a comunidade e os comerciantes. A polícia estará presente garantindo a segurança da comunidade, fazendo prevalecer a lei e a ordem para que episódios dessa natureza não se repitam. Quem for partir para a ousadia vai encontrar a mão forte do Estado. Toneladas de peixes mortos em rio na Barra do Jucu, em Vila Velha. Para especialistas, a falta de oxigênio na água causada pela poluição é a provável causa da mortandade. Moradores cobram providências. Milhares de peixes mortos às margens da foz do Rio Jucu, em Vila Velha. A cena causa tristeza e preocupação. Os peixes começaram a boiar no domingo. Em 48 horas, mais de 3 toneladas foram retiradas do Rio Jucu. Muito esgoto, a água está fedendo. Quando não abre a boca da barra, a água volta para dentro da casa dos moradores da Barra do Jucu. O esgoto, água não, o esgoto. Porque a Barra do Jucu agora, infelizmente, virou um grande pinicão. Nas pontes da Barra do Jucu, o que mais se vê são redes sendo lançadas. Muitos pescadores amadores saíram de outros bairros atrás dos peixes. Disputam o pescado com urubus que rondam o rio. Vou pegar um peixe aqui para me comer, porque o negócio está difícil. Não tem emprego, não tem nada, então que aproveitar que a natureza cede pra gente. 90% morto, 10% vivo. Não te dá medo não de comer esse peixe? Dá medo, a gente tem medo de tudo, medo é de viver, você sai de casa, não sabe se volta vivo, né? Então, assim é os peixes, né? Este especialista alerta sobre os riscos de consumir o peixe nesta situação. O peixe está morrendo asfixiado, né? Então nesses últimos 3, 4 dias ele vem respirando com pouco oxigênio. Isso vai provocando a própria intoxicação do peixe e ele leva até o óbito. Esses peixes deveriam ser recolhidos para análise. E se não tivesse contaminação, ele fosse destinado para um local, aterro sanitário. Isso não é alimento para ser humano. E o pior é que você não vê nenhum órgão de fiscalização aqui controlando isso. Segundo especialistas, a justificativa para a morte de tantos peixes está na ausência de oxigênio na água do Rio Jucu, provocada pela poluição e também pelo assoreamento da foz. Somente este ano, a boca da barra foi fechada 14 vezes, impedindo o contato da água do rio com a água do mar. A solução, na opinião do especialista e dos moradores da Barra do Jucu, para evitar cenas como essa, seria a construção de um pier, que possibilitasse o contato permanente entre o rio e o mar. Para isso, seria necessário investimento do governo estadual. Esse rio é um rio estadual. E, infelizmente, a gente não tem uma palavra do governo do estado para nos dar um alento, para nos dar um conforto. Eles não falam nada, o rio está morrendo, as pessoas vão ficar com sede e o governo do estado não nos dá uma posição. Técnicos do IEMA e da Agência Estadual de Recursos Hídricos foram ao local hoje cedo fazer análise da água e avaliar as possíveis causas da mortandade. O resultado da análise será divulgado até amanhã. Sobre a despoluição,
O governo informou que vai fazer uma parceria público-privada para universalizar o serviço de coleta e tratamento de esgoto do município de Vila Velha em 10 anos. O golpe do carro fantasma. É cada vez maior o número de vítimas no estado. O estelionatário anuncia um veículo num site de compra e vendas. O preço é imperdível, as condições de pagamento excelentes, mas o carro não existe. E o criminoso ainda pede um adiantamento, um depósito em dinheiro para o comprador garantir o veículo. E aí está o golpe. A oferta era irresistível e a conversa do vendedor pelo telefone dava a garantia de um bom negócio. O preço era mais abaixo da tabela do mercado, né? E a forma que ele ofereceu o financiamento do carro. Então, para mim, seria uma forma mais fácil de eu pagar. As parcelas seriam baixas, o valor da entrada mínimo, e foi o que acabei me atraindo, foi isso. O jovem de 23 anos viu o anúncio num site de vendas. O carro que ele queria custava R$ 5.800. O anunciante pediu dinheiro, mas ele desconfiou. Mesmo assim, saiu de Cariacica, na Grande Vitória, e foi até Colatina, no norte do estado, para descobrir que era mesmo um golpe. Ele falou que tinha que fazer um depósito numa quantia para poder segurar o carro. Aí eu falei que não, porque eu queria ver o carro primeiro, antes de poder efetuar qualquer tipo de depósito. Aí ele falou, não, tudo bem, então pode vir que eu vou estar te aguardando aqui. Aí eu me desloquei até Colatina, até chegar lá e constatar que tudo não passava de um golpe. Essa mulher de 30 anos acabou confiando no golpista. Depositou R$1.000 na conta dele. Eu estranhei, porque o número da conta que ele me passou foi o número da conta de uma mulher. Aí eu até perguntei por quê, aí ele falou que ela era responsável pela loja. Então, por isso, os depósitos eram feitos na conta dela. Aí, depois que você depositou, você tentou falar com ele? Como é que foi o contato? Tentei falar com eles me xingaram, debocharam da minha cara, entendeu? E falaram palavras horríveis. Ela foi a uma delegacia e registrou a ocorrência. Mas o suposto vendedor continua anunciando veículos. Cada hora é um carro diferente. Essa tática é conhecida como golpe do carro fantasma. E a Delegacia de Defraudações em Vitória registra cerca de 300 casos de estelionato todo mês. Eles colocam um carro a um preço muito bom, um preço que não é o preço de mercado, a vítima acaba se interessando, telefona, esse carro está sempre distante do local em que a vítima se encontra, mas mesmo assim o criminoso ele oferece assim, a disponibilidade da vítima ir até lá ver o carro. Isso é uma forma de ganhar a confiança dela, que acaba baixando a guarda, aí ele fala que tem muita gente interessada porque aquele carro está num preço muito bom, a pessoa acaba querendo acreditar na história dele e acaba fazendo um depósito de R$1.000 para segurar esse carro para ela, para que ele não venda para outro. E nisso está esse golpe, o golpe do carro fantasma é conhecido, porque esse carro não existe. É o sonho de ter o primeiro veículo e saiu caro. O ruim é que agora fica no prejuízo, né? No prejuízo e no constrangimento também. E o medo, porque eu não atendo mais ligações de números que eu não tenho registrado no meu celular, porque eu fico com medo. Pois é, tem que desconfiar quando a oferta é demais, né? Nós tentamos contato com o site de compra e vendas, mas não conseguimos. E agora uma cena inusitada na capital. Um homem resolveu ficar pelado em frente ao prédio da Defensoria Pública, no bairro Bento Ferreira. As imagens foram feitas por pessoas que passavam pelo local. De acordo com o pai do rapaz, ele sofre de esquizofrenia e teve o auxílio-doença suspenso. Em protesto, resolveu tirar a roupa. A defensoria informou que o homem já chegou ao local, dando chutes na porta e sequer passou pela triagem. O SAMU foi chamado para prestar socorro. Uma simples dívida de R$1.000 que no final de 4 anos pode chegar a R$1 milhão. Isso é um dos exemplos para quem deixa de pagar o cartão de crédito. É com o cartão de crédito que a Frânio paga quase todas as contas do mês. Sempre organizado com as finanças, o professor considera o cartão um aliado. Desde as despesas do dia a dia, como gêneros alimentícios, gasolina, revisão do carro, um dinheiro de plástico que inventaram, tiveram uma grande ideia em inventar isso, mas sempre utilizando da melhor forma possível. A Ingrid possui 3 cartões e mesmo tendo que quitar 3 faturas todos os meses,
nunca atrasou um pagamento. A gente consegue um prazo maior para estar pagando as mercadorias e assim a gente consegue atender melhor o nosso cliente, né, que é o consumidor de roupas. E sem se prejudicar. Sem se prejudicar. Afrânio e Ingrid são exemplos positivos de quem consegue administrar o cartão de crédito. Mas a realidade de muitos capixabas é bem diferente. A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade afirma que 65% das famílias aqui no Espírito Santo estão endividadas. O cartão de crédito é o principal vilão. Isso porque muita gente acaba adiando o pagamento da fatura. Só que a consequência de deixar para pagar a conta de cartão de crédito sempre para depois pode ser muito grande. Imagine só a sua dívida de R$1.000 chegar a mais de R$1 milhão em apenas 4 anos. A gente vai entender melhor isso com o economista Marcelo Loyola. Marcelo, como que uma situação dessa pode acontecer com uma dívida tão pequena chegar a uma dívida tão grande? Parece incrível, né, Tainá? Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Como a taxa de juros de 475% ao ano, em média, do cartão de crédito, no final do primeiro ano, essa fatura de R$1.000 não paga, vai a R$ 5.750. E no final, né, decorridos 4 anos, isso vai a R$1.093.000. O melhor a ser feito é deixar o cartão quietinho e negociar a dívida. Em caso de necessidade de dinheiro, o economista orienta a buscar crédito a partir de empréstimos com juros menores. Se caiu nessa situação, não se envergonhe de procurar a negociação, porque senão as coisas vão cada vez mais ficar piores. E aí você vai ficar negativado e em condições de, sem ter conta corrente em banco, sem crédito, e as coisas vão piorar. O primeiro caminho para negociar a dívida é procurar diretamente as administradoras do cartão. Caso não tenha sucesso, vá até o Procon. O telefone é 151. Quarta-feira de chuva passageira entre a madrugada e amanhã no litoral sul e Grande Vitória. Mas o sol predomina no restante do dia. Nas regiões sul e serrana, o sol aparece entre nuvens com chuva ocasional e com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Nas outras áreas do estado, dia de sol, poucas nuvens e sem chuva. Vento com intensidade moderada. Na capital, mínima de 23 e máxima de 29 graus. A gente sabe que a batalha contra o vício em drogas é uma tarefa muito difícil. E lutar sozinho para afastar esse mal fica ainda mais complicado. Um projeto em Vitória oferece apoio de graça. São psicólogos voluntários que amparam tanto os dependentes químicos quanto a família. Experimentei o álcool aos 12 anos de idade. Festas, né, familiares, aquelas famosas festas, né, de fim de ano, né? E a partir daí eu passei a consumir com mais frequência o álcool. O álcool abriu portas para a cocaína. Eu passei a ter problemas pessoais, problemas familiares, problemas, né, profissionais. Há 7 meses encontrou apoio num centro de atendimento social. Foi quando a ajuda começou a se tornar realidade. Chegou uma fase da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu paro, né? Ou eu morro, ou eu vou morrer, ou eu vou, né, de repente, naquela euforia, no efeito do álcool, das drogas, eu vou fazer alguma coisa que vai me levar, né, a cometer algum tipo de crime. O projeto fica em Jardim Camburi, Vitória. Todo o trabalho desenvolvido aqui é voluntário. Nós temos o psicólogo, o psicanalista, o assistente social, terapeuta de família, conselheiro espiritual. A gente tem vários profissionais. A gente dá apoio à família e ao dependente químico. Esse projeto aqui existe há 15 anos e tem um grupo dedicado exclusivamente à prevenção de recaídas. A Paola é psicóloga, né, e trabalha nesse grupo. Paola, como é que funcionam as atividades desse grupo tão específico e tão importante também? Bom, é um grupo, né, como disse, é um trabalho ambulatorial, né? Não tem internação aqui, a gente não trabalha com internação.
E também aqui a gente não foca, por exemplo, redução de danos. Aqui a gente trabalha com a abstinência total do indivíduo. A gente trabalha junto com esses indivíduos estratégias, né, de identificação de situações de risco, né, emoções negativas que podem muitas vezes servir como gatilho, né, para a pessoa sentir vontade de usar. É assim que quem precisa de ajuda encontra forças para construir uma nova vida. A gente tem que abraçar a oportunidade, né? E, enfim, eu estou abraçando, né? E tem o apoio aqui, todo um aparato aqui no CADEC tem me ajudado bastante, graças a Deus. O projeto também oferece atendimento a mulheres vítimas de violência, pessoas em processo de separação e outros conflitos de relacionamento. O grupo atende de segunda a sexta, de 8 às 11h30 da manhã e de 1 às 6 da tarde. O número é 3347-0455. E a seguir, tentou correr para o mato e foi preso com quase 50 quilos de maconha. A gente já volta. Motorista é detido com quase 50 quilos de maconha. O veículo foi parado durante uma fiscalização de rotina na BR-101 em Guarapari. O condutor tentou fugir correndo para uma mata perto da rodovia, mas foi alcançado pelos policiais. Com ele foram apreendidos 48 quilos de maconha. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Guarapari. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.